Salmo de número 122. Salmo de número 100. Quero convidar a igreja que comigo a uma só voz faremos a leitura deste cântico do Saltério, Salmo 122. Temos aí 9 versículos. Vamos ler esses 9 versículos com alegria, o Senhor lendo assim a sua palavra, né? Leiamos então, irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída sobre cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amados irmãos, quando nós temos esta oportunidade bendita e maravilhosa de poder sair da nossa casa, dos nossos lares, para este lugar ou outra igreja, mas especificamente agora com os irmãos aqui presentes, esta casa de oração, nós precisamos lembrar da importância da seriedade, porque deste ajuntamento que Deus proporciona para nós neste momento de culto, de louvor e adoração a Deus. Então, o propósito do crente é nesse sentido de render graças ao Senhor por toda a sua vida. Quando nós temos a oportunidade, como pessoa, como família, como igreja, nesse ajuntamento, nós lembramos do outro saltério que diz, enquanto eu viver, louvarei o teu nome. Que alegria, irmãos, poder nós tirarmos estes minutos tão preciosos, tão importantes para nós, como igreja do Senhor, para estarmos aqui neste tempo. Há uma frase assim, que as pessoas assim, a igreja vai à casa do Senhor. E isso está correto. Nós não vamos à igreja. A igreja somos nós. Nós, como igreja do Senhor, é que vamos ao templo. Num local como esse, Deus nos dá esse ajuntamento para que a igreja do Senhor, o templo vivo do Senhor, se reúne para louvor e adoração a Deus. Então, os objetivos principais nesses momentos que nós temos é para louvar a Deus, para orar diante de Deus, como fizemos até agora, e também ouvir a palavra do Senhor. Agora, o que de fato faz você feliz? Ou a sua família? Eu podia dizer de forma particular assim, o que me faz feliz é eu ter um bom emprego. Quem sabe para você o que me faz feliz eu passei no vestibular, agora estou estudando na faculdade, meu primeiro ano. O que faz eu ser feliz é pelo carro que eu consegui comprar ou pelo meu apartamento. Irmãos, são coisas extremamente importantes na nossa vida. Não há dúvida nenhuma. Isso é prazeroso, nos faz bem lembrar das grandes coisas que o Senhor tem proporcionado para nós. Mas esta alegria que nos marca, que nos torna impactante na nossa vida, ela é passageira, passa rápido. A faculdade você estuda e passa, você vai colocar em prática, mas passou. O seu relacionamento familiar, Deus deu essa bênção do casamento, logo vai passar.
ou é o cônjuge, né, a esposa ou o esposo, logo Deus vai chamar um ao outro. Tudo começa a passar. De repente, os bens materiais conquistados, você acaba tendo que vender para cuidar, por exemplo, da saúde de alguém dentro do lar, que é grave. Você abre mão dos seus bens em prol da saúde física da sua família. Muitas coisas, então, passam rapidamente. Esta alegria, ela é temporária aqui, dessas coisas perecíveis desta vida. Mas o que o salmista, o rei Davi, ele, ao escrever esse salmo, ele escreveu 15 anos antes de morrer. Ele tinha no seu coração, ele tinha no plano dele de construir o templo, mas Deus não permitiu. Deus não deu oportunidade para Davi construir o templo. Foi seu filho Salomão. 15 anos depois da sua morte, passado mais 15 anos, então 30 anos ao todo, o templo foi construído. Aquele lugar em que o povo de Israel se reuniu para adorar a Deus. Agora, veja, irmãos, que dentro desse contexto de que a casa é o lugar da comunhão, da congregação dos santos, nós temos que lembrar que há uma alegria maior de todas essas que nós já citamos aqui. É o presente da vida eterna. A quem Davi apontou, a quem Davi cantou, a quem Davi anunciou como rei, como pastor de ovelha, apontando para o grande pastor que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, todas as vezes que nós ajuntamos na casa do Senhor, temos que expressar toda a nossa alegria, a nossa adoração a Deus, reconhecendo que Ele é motivo de todo louvor e de toda adoração. Por isso, Davi começa nesse cântico de romagem, ou cântico de Degal, quando o povo saía das tribos espalhadas para se ajuntar na Jerusalém, no templo onde estavam ali construído, o povo chegava com alegria, chegando ali naquele local, naquele tabernáculo, naquele templo, então colocando a sua alegria em poder adorar a Deus. Irmãos, isso deve ser também comigo, com você. Eu não posso sair da minha casa, nem você, para que este lugar seja tão somente para prestação de conta que eu vou fazer com o meu irmão, com a minha irmã. Mas o nosso coração tem que estar inflamado de que nós estamos deixando o nosso lar com a alegria do nosso coração. Vamos à casa do Senhor, vamos como igreja, como povo de Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, nossa vinda aqui à casa do Senhor é exatamente para essa adoração. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a razão pelo qual nós estamos presentes nessa casa. O culto que prestamos a Deus, por mais imperfeito que ele seja, mas fazendo com sinceridade do nosso coração, Deus recebe com um aroma suave, sabendo que parte de nós, embora imperfeito, mas com sinceridade ao nosso coração. Irmãos, nada é mais importante do que estarmos no centro da vontade de Deus. E quero deixar nesta noite, irmãos, para você entender que a sua presença, como pessoa, como família, como povo de Deus, é que nós nos ajuntamos neste lugar para expressar a adoração rica e verdadeira diante de Deus. O grande escritor Esdra, ao escrever o Salmo de número 119, depois de falar sobre estatuto, mandamento, preceito, promessa de Deus, ele escreve nos seus 176 versículos do Salmo 119, mas no verso 164, ele vai expressar a sua alegria, o seu contentamento diante das coisas de Deus. Ele diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Eu louvo ao Senhor. Ele quer dizer assim, olha, a minha vida inteira é de louvor e adoração ao nosso Deus. O culto, irmãos, não termina aqui. A nossa vida é um culto ao Senhor. Ele é anunciado, ele é pregado, é vivido por nós neste ajuntamento do povo de Deus. Mas quando nós nos desligamos, vamos dizer assim, da presença um dos outros aqui, cada um correndo para as suas atividades,
nós estaremos cultuando o Senhor nas atividades da nossa semana, sem esquecer que nós somos o povo de Deus, escolhido e separado por Deus. Portanto, nada mais é importante, irmãos, do que estar no centro da vontade de Deus. Então, alegrei-me, tornar-se alegre. Não posso entender, irmãos, eu sei que em alguns momentos da nossa vida nós ficamos tristes, diante das circunstâncias que cercam a nossa vida, pessoal, familiar. Mas não pode tirar de nós a alegria de fazer parte dos eleitos de Deus, de poder cultuar a Deus, porque apesar de todas as nossas aflições, de todas as circunstâncias que cercam a nossa vida, nós temos um bem maior dado pelo Senhor Jesus, que é o presente da vida eterna. Meus irmãos, o povo de Deus estavam distante, agora eles estavam indo para o templo, conforme o texto do Salmo, eles saíram das suas regiões, e o povo em peregrinação iam para Jerusalém. Aquela multidão, as tribos de Israel, se reunindo dentro daquela cidade, como diz o texto, multidões em festa, em louvor e gratidão a Deus. 3 importantes festas se ajuntava o povo de Deus, a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, a festa também, irmãos, das primícias. O povo se alegrava diante do Senhor. É isso que tem que acontecer comigo, com você. É hora de irmos para a casa do Senhor. Vamos com alegria. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram, porque o Senhor me dá a oportunidade de me alegrar, de deleitar-se diante do Senhor, junto com os amados irmãos, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. O povo de Deus fazia isso por lembrança de 2 situações importantes. Primeiro, quando diz o Salmo 42, no versículo 1 a 3, diz o seguinte, o salmista, quando escreve no Salmo 42, 1 a 3, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizes continuamente: onde teu Deus está? O salmista aqui, quando escreve, ele vai, através dos filhos de Corá, expressar esta situação do exílio do pessoal que estava lá na Babilônia. Os irmãos estavam aproximando o dia, o grito da vitória, da independência, aqueles 70 anos passando, deixando para trás, agora era o motivo de alegria. Nós estamos retornando, vamos para casa, vamos para Jerusalém. Irmãos, que alegria que Deus dá a nós. Nós temos ainda, pela misericórdia de Deus, liberdade de cultuar, de estar presente, irmãos, como povo de Deus. Eu não posso abrir mão desses privilégios, como povo, como Deus, como família da fé, cantar e glorificar, expressar a verdadeira adoração a Deus. Irmãos, vai chegar um momento, talvez não aconteça isso comigo e nem com você, mas chegará um momento que o povo vai clamar por um lugar como esse e não poder cultuar a Deus. Clamar de querer juntar-se como família, como povo de Deus, para tributar a glória devida ao seu nome. Irmãos, como é importante o ajuntamento do povo de Deus. E o povo de Deus fazia isso. O povo se ajuntava diante da família da fé e ali para louvar a Deus. Eles faziam isso com muita alegria. Irmãos, quando olha para o outro cântico que expressa a tristeza que marcou profundamente o coração do povo por causa dos seus pecados, eles agora estão ali no Salmo 137 e está dizendo o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fossem alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Veja, irmãos, que o povo da Babilônia,
O inimigo agora tinha tomado posse do povo como escravidão. Vem agora, e vocês não têm uma canção para nós? Vocês não podem cantar aí uma canção, uma música? Eles estavam com saudade de Jerusalém, saudade de reunir como povo de Deus. Irmãos, pode acontecer que um ou outro pode dizer assim: eu tenho saudade de congregar com os irmãos, mas agora eu não posso ir. Eu não tenho condições, eu estou impedido. E quando você tinha oportunidade, você não veio com família, como povo de Deus, para cultuar. Irmãos queridos, não abre mão desse privilégio. Deixa a alegria dominar o seu coração. Deixa o amor de Deus ser intenso na sua vida, para que você, como família, como povo de Deus, como igreja do Senhor, venha para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Quando o povo começa a chegar, começa a tomar posse do seu coração, a emoção, a alegria do povo de Deus. Irmãos, a nossa alegria no Senhor é que, em primeiro lugar, como templo vivo do Senhor, pois assim o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz: vós sois o santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós. O templo vivo somos nós. Não está nessas quatro paredes, mas está em cada um de nós como templo vivo do Senhor. Deus trabalhou no meu e no seu coração para colocar em você essa alegria, esse entusiasmo, como eleito de Deus, como povo de Deus, para cultuar, para bendizer, para render graças ao Senhor pelos grandes feitos na nossa vida. Por isso, irmãos, quando a igreja está reunida como povo de Deus, a igreja na casa do Senhor nos leva a algumas aplicações. Primeiro, a igreja reunida em adoração ao Senhor. Não há outro motivo, irmãos, não há um motivo maior do que nós ouvirmos a voz do Senhor. Mas ouvindo a voz do Senhor, expressa em nós o sentimento de adoração. O breve catecismo, que é que nos ensina, a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então Deus nos criou para o seu louvor. Deus colocou em nós um verdadeiro espírito de adoração a Deus. É por isso que o povo, sempre a gente vê no Velho Testamento e também nos nossos dias, sempre inclinado muitas vezes para a idolatria, por causa do pecado, assim no passado como às vezes nos nossos dias. Porque Deus colocou em nós o sentimento de adoração, mas um Deus vivo e verdadeiro, a quem nós devemos prestar adoração. Fazia o povo assim, deixando a sua casa, deixando o seu campo, deixando a sua lavoura, para vir adorar a Deus. E quando eles chegam lá, o saltério nos leva aos últimos 5 salmos, 146 a 150. É um salmo de aleluia, é um salmo de louvar a Deus. Então o povo glorifica a Deus, o povo louva a Deus, apresenta ali a verdadeira adoração a Israel pela obra maravilhosa que Deus fez com o povo de Israel. O que é que Deus tem feito comigo, com você, como igreja de Deus? Ele tem nos dado a bênção da salvação. Ele tirou nós do cativeiro, o cativeiro pior, que é da condenação eterna. Deus nos livrou do inferno. Deus tirou eu e você dessa sentença de morte, de justiça na balança de Deus, como vimos hoje de manhã, para aqueles que não são de Deus, que não são eleitos de Deus, a condenação eterna. Irmãos, por esse motivo eu devo celebrar ao Senhor. Celebrar e com júbilo ao Senhor. Como que eu vou fazer? Servir ao Senhor, como? Com alegria. É isso que nós devemos fazer. A igreja tem que estar em festa, a igreja tem que estar em alegria. Aliás, irmãos, este ano é o ano da nossa alegria, do júbilo, porque nós estamos entrando num ano de gratidão a Deus, nosso cinquentenário. Irmãos, durante 50 anos, Deus levantou homens e mulheres, jovens e crianças, para serem grandes proclamadores do Evangelho da graça do Senhor. Esta igreja se estende por vários lugares, por várias regiões, mas nós continuamos aqui, e agora neste ano, este ano de festa, este ano de adoração, é esse ano de júbilo, de alegria.
louvar e bendizer o nome do Senhor. Se havia festa no povo hebreu lá no passado, tem que haver festa no nosso coração nos dias de hoje. Eu vou à casa, nós iremos à casa do Senhor para louvar, para bendizer, para engrandecer a Deus. Nosso ajuntamento é para a glória do Senhor. Louvar ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor. Mas nós encontramos nesse salmo, no verso 3 a 5, que a igreja deslumbra com a beleza da vida. O povo de Deus, quando chegava em Jerusalém, ficava encantado diante das muralhas, do templo, do muro, da cidade compacta, aquela grande alegria. Quem já saiu fora do país, vai a algum outra nação, fica encantado, né? Eu, como saí, vou ao Lago 13, fico encantado também. Mas veja, o que é importante para nós é que havia um encantamento grande do povo. Nós estamos na casa de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos participar da Páscoa como era no passado, nós vamos agora entregar as primícias do Senhor. Nós estamos nesta região, neste lugar, sendo abençoado por Deus. Irmãos, quantos privilégios Deus tem dado para nós como igreja do Senhor. Esse ajuntamento é para nós promover a comunhão dos santos, promover a alegria, trazer para nós a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Entre todas as coisas, promover a paz, a comunhão, como diz o texto. Para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel. Para quê? Para render graças ao Senhor, para louvar a Deus, para bendizer o seu nome. É assim que o salmista diz, como citei no Salmo 100, quando ele fala no verso 4. Ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Irmãos, cada manhã da escola dominical, cada culto, cada oportunidade é uma alegria. Deus preservar a sua vida, a minha vida, para estarmos juntos em louvor e adoração a Deus. Mas lembrar que o próprio salmista diz em outro cântico: por que eu faço isso? Porque eu canto, porque eu glorifico, porque eu bendizo o nome do Senhor. Ele diz lá no verso 3 do Salmo 96, para anunciar a salvação entre todos os povos. Então eu não posso ficar só comigo, esta alegria, esta bênção da salvação. Eu preciso dizer a outras pessoas o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha, o que Deus tem feito na família da fé. Porque esta alegria no povo de Deus, porque esta verdadeira adoração na casa do Senhor, porque o Senhor é a razão de todo louvor e de toda adoração, que é o centro de tudo, é o Senhor da nossa vida. Portanto, irmãos, outra coisa que diz aqui no verso de número 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O povo de Israel lembrava que ali não era só o lugar de adoração a Deus, ali havia o centro, a corte, o palácio, o rei, as decisões importantes que nascia ali do governo. O povo então lembrava que dali vinha a misericórdia, ali vinha as decisões dos reis, dos poderosos que eram rei de Israel e que estavam ali reinando sobre Jerusalém. O povo entendia que precisava também glorificar a Deus, agradecer a Deus para que Deus desse ao rei misericórdia, bondade para cuidar da nação, para cuidar do povo de Israel, para que a paz pudesse prevalecer sobre a nação. Irmãos, é isso que Deus espera também de nós. Nosso clamor, como foi feito na oração sobre a nossa pátria. Nós queremos uma família abençoada, uma família cercada das benevolências de nosso Deus, mas nós precisamos interceder pelo nosso governo municipal, estadual, federal. Senhor, tem misericórdia de nossa pátria. Senhor, não tira de nós o privilégio de louvar o teu nome, que não tira de nós o privilégio desse ajuntamento. Senhor, tem misericórdia do teu povo, dê oportunidade ao teu povo para que esse governo também entenda que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor intervém na história. Mas eu preciso orar pelos nossos governantes, não importa em que situação esteja cada um deles. O que importa é que nós, lembrando na palavra de Deus, nós temos que orar porque são
autoridade constituída por Deus, de uma forma ou outra, para ensinar o povo de Deus. Mas, irmãos, outra coisa que é importante, nós desejamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça justiça diante de nós, que o Senhor nos dê a paz sobre nós, sobre o povo, sobre o nosso país, quem sabe sobre todo o universo. Mas é preciso para isso, quando o nosso ajuntamento seja feito para a glória de Deus, para bendizer o nome do Senhor, mas também num coração quebrantado, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. A igreja na casa do Senhor. A igreja está na casa do Senhor para adoração. A igreja está na casa do Senhor para deslumbrar os grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Vida pessoal, familiar e como igreja do Senhor. Mas ainda há três momentos, o terceiro momento do verso 6 ao verso 9, que Davi vai enfatizar. Veja, irmãos, que ele escreveu esse salmo 15 anos antes de ele morrer, e depois 15 anos mais na frente, então, ao todo 30 anos, foi quando Salomão construiu a casa do Senhor, conforme o livro de Crônicas, capítulo 7, quando ali terminou a obra e Deus consagrou a casa de Israel. Mas uma casa muito maior, que Deus consagrou, que Deus estabeleceu a sua glória, o seu poder, é a minha vida e a sua vida, o nosso coração, porque somos o templo do Senhor. Mas a igreja deve também pensar em duas coisas. Diz aqui, enfatiza ainda, a igreja em oração, pela paz e pela prosperidade. Veja, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reina paz aos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, haja paz. Por 3 vezes, o salmista, o rei, vai enfatizar paz. Irmãos, na igreja de Cristo não há lugar de contenda. A igreja não é lugar de guerra. Há uma guerra espiritual que nós vamos enfrentar no dia a dia. Mas entre os eleitos de Deus, entre o povo de Deus, o ajuntamento não é para guerrear entre nós. Não há oportunidade, não pode haver entre os eleitos de Deus se levantando contra uns aos outros, mas que nós, quebrantados pelo poder de Deus, Senhor, reina paz sobre nós, tenha misericórdia de nós. Senhor, não permite que a tua casa, os eleitos de Deus, percam a visão do teu reino e da tua obra. Porque o nosso ajuntamento, irmãos, é para ser luz diante dessas trevas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, diz assim, que a igreja de Cristo é o luzeiro diante dessa geração pervertida. Então, o ajuntamento da igreja é para glorificar a Deus pelos grandes feitos que Ele tem realizado. Senhor, obrigado pelos frutos que o Senhor tem dado para a família da fé. E nós vamos, então, aqui tributar a glória devida ao nome do Senhor. Irmãos, o texto nos chama que nós devemos orar pela paz. Veja que no verso do Salmo 125, no final do texto, versículo 5, parte B, diz assim, paz sobre Israel. No Salmo de número 128, bem no final do texto, verso 6, diz assim, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, o Senhor Jesus fala de uma paz. No Evangelho de João, capítulo 14, 27, diz assim, eu deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo oferece, uma paz que está cercada de contratos, de acordo, mas uma paz verdadeira que vem do Senhor, que mesmo nos momentos da aflição, mesmo nos momentos das dificuldades, mesmo nos momentos de dor, de lágrima, o Senhor dá ao nosso coração paz, para entender que nesses momentos nós precisamos da misericórdia, da ação soberana do nosso Deus. Meus irmãos, o verso 8 diz assim, em forma enfática no verso do Salmo 122, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, ele vai descrevendo o verso 9 até o verso 21, ele vai dando algumas características, algumas virtudes que precisam estar inerentes na vida do crente. E um deles diz assim que o crente não deve entrar
em vingança, o crente não deve entrar em guerra, o crente não deve, por mais que seja doloroso a nossa vida, por mais sofrimento que nós venhamos a enfrentar no nosso dia a dia, o nosso coração quebrantado pelo Senhor, nós precisamos fazer um autoexame de cada um de nós. Eu e você merecíamos tão somente o inferno, mas o Senhor, da sua infinita bondade e misericórdia, deu a mim e a você o presente da vida eterna. É graça, e tão somente graça do Senhor. Por isso, irmãos, não podemos deixar que nosso ajuntamento seja regado de amor, de comunhão, de quebrantamento, de misericórdia entre os irmãos na família da fé. Eu não posso ter barreira com você, eu não posso vir para a casa de Deus e dizer assim, naquele banco eu não sento porque está aquele irmão, naquele banco eu não sento porque está aquela irmã, eu não fico naquele lado porque eu não gosto daquele fulano, não gosto da fulana. Irmãos, isso não é lugar, de forma alguma. Pode ser qualquer outro lugar, não na casa de Deus. Nós estamos aqui para reconhecer que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, pode estender sobre nós e dizer que somos capazes de perdoar uns aos outros, por mais doloroso que seja a nossa dor, o nosso sofrimento. Veja, irmão, as lágrimas podem chegar, mas o Senhor vai fazer fluir as misericórdias e a bênção quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Ah, meus irmãos, o lugar de paz e prosperidade é lugar de quebrantamento, é lugar de restauração, é lugar de perdão, para que Deus conceda a sua graça e a sua misericórdia. Ah, irmãos, este é o lugar que nós devemos amar uns aos outros. A igreja reunida em adoração, ela deve ser uma igreja que demonstra diante da sociedade, da sua casa, da minha casa, de que Deus faz diferença na nossa vida. As pessoas precisam ver, como no passado, irmãos, hoje que dificuldade, mas tempos passados, assim, eu consigo ver naquela família, eu consigo ver naquela pessoa que ele e ela é diferente. Por que ele e ela é diferente? Porque Deus faz diferença. Hoje que dificuldade. Hoje as pessoas olham para o outro, será que ele é crente? Será que ele não é? Eu lembro, meus irmãos, que uns anos atrás nós convidamos um conjunto. Olha o nome do conjunto, já dá para assustar. Explosivo de Cristo, olha o nome do conjunto. Explosivo, já vi que estava explodindo mesmo. Não sei de onde apareceu o grupo aí, mas veio. E aí terminou o louvor. Cantou, e só cantou, porque não fez diferença. Porque depois que terminou o culto, eles saíram e foram embora. E por onde eles passavam, ficavam apertando as campainhas da casa e saíam correndo. Olha que testemunho. Às vezes, irmãos, é isso que acontece. Nós estamos na casa do Senhor, estamos ouvindo domingo após domingo a instrução da escola dominical, a orientação dos professores, do culto à noite, da comunhão, mas terminamos o culto, muitas vezes, irmãos, depois do culto, 5 minutos que terminou o culto, o irmão fala assim, e aí, o Palmeiras ganhou ou o Corinthians ganhou? Ele estava o tempo todo pensando se o Palmeiras ganhou ou se o Corinthians ganhou. Não estava pensando no culto, não estava pensando no Deus vivo e verdadeiro da sua vida. Irmãos, nós estamos aqui porque Deus é o motivo maior da nossa adoração. Então você saiu da sua casa, vem com espírito de adorador. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua família, Deus vai usar a igreja do Senhor para ser grande bênção na sociedade. Como é bom você voltar para casa, assim, como foi maravilhoso a nossa comunhão, junto com aquela família, com aqueles irmãos, na casa do Senhor. Agora nós vamos voltar para a nossa casa, como fazia o povo no passado, voltava para os seus campos, mas agradecendo a Deus por aquele momento do Pentecoste, aquele momento do ajuntamento do povo, para agradecer a Deus, para celebrar a Páscoa, para celebrar a festa do tabernáculo, do templo, ou também as primícias do Senhor. Ó, quão bom e agradável é viver os irmãos unidos. Salmo 133, verso 1. Irmãos, não haverá verdadeira adoração perfeita aqui na face da terra. Não haverá.
Mas haverá um grande dia. O príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Esse um dia nos dará para sempre essa oportunidade de termos a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Todos eleitos de Deus, como diz lá no Apocalipse, multidões, milhares de milhares serão ajuntados na presença gloriosa do Senhor para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Esse dia chegará. Para muitos irmãos nossos já chegou, porque já estão na presença do Senhor. Mas um dia chegará a cada um de nós. Mas haverá o grande dia, de uma vez para sempre, a igreja na sua perfeição para adorar a Deus. Porque o salmista, no Salmo 91, disse, Deus fará justiça. Não a justiça tão imperfeita que os reis do passado e hoje fazem, mas haverá uma justiça perfeita do Senhor. Quando diz o salmista no Salmo 98, verso 9, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, irmãos, ele vem fazer a sua justiça. E na balança de Deus, ele vai mostrar quem é os eleitos de Deus e quem não é. Que você, querido irmão e querida irmã, seja nos planos divinos de Deus. E que a sua vinda, não importa com chuva, com calor, com frio ou não, e etc., você vem para cultuar a Deus, vem para juntar com o povo de Deus, para tributar a glória devida ao Senhor. E o salmista diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins das terras, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor. A casa do Senhor. Irmãos, Deus tem dado esse privilégio, este lugar, para nós nos ajuntarmos, para crescermos em graça e conhecimento, fortalecer a nossa fé, renovar as nossas forças, para que durante a semana, lá nos grandes embates da nossa vida, nós tenhamos testemunho da nossa fé, do nosso amor para com Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Mas um dia, ele deixará de ser o Senhor, ele deixará de ser o Salvador, para vir julgar, como diz o Salmo aqui, ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Mas aqueles que foram comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus, ele vai chamar, vinde bendito do meu Pai. Irmãos, uma palavra que todos nós conhecemos bem, Maranata. Vem, 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 Senhor Jesus. Irmãos, se ele quer preservar mais anos na sua vida, faça da sua vida um verdadeiro louvor ao Senhor. Se Deus quer preservar a sua família por muitos anos, use a sua família para a glória de Deus. Mas se Deus quer permitir que essa igreja tenha mais alguns anos até a volta de Cristo, que seja uma igreja fiel em louvor e adoração a Deus. Que este lugar não se transforme em espetáculo, que este lugar não transforme aqui em show, mas que esse lugar seja de fato um lugar de quebrantamento, de transformação, que palavras domingo após domingo pregado venha fazer mudança e transformação, como no dia fez na sua vida e fez na minha vida, para que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade, enquanto assim nós vivemos. Davi não teve bênção de construir o templo, mas Deus nos deu a bênção de fazer parte desse templo, que é o templo vivo do Senhor, porque o Senhor habita na nossa vida, porque nós somos o santuário do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe. Faça de nós uma igreja que caminha como povo, peregrinando, como forasteiro, para um dia encontrarmos de uma forma completa na presença gloriosa do Senhor. Eu quero convidar, irmãos, nesta hora, para que você cante com alma, você canta com alegria, canta com o seu coração, essa mensagem que vamos ter neste momento com os nossos irmãos da equipe de louvor. Que o seu coração expresse esse desejo verdadeiro de que nós vamos adorar ao Senhor, imperfeito aqui, mas um dia, com toda a perfeição, na eternidade com o Senhor. Louvemos a Deus com esse cântico, os nossos amados irmãos.